Bem-vindo a um mundo onde pesadelos se tornam realidade. Este vídeo é uma viagem ao coração do medo. À medida que os horrores se desenrolam, você se perguntará se algum dia voltará a conhecer a paz. Esteja preparado para o desconhecido. Manifestações. Minha história começa quando eu nem tinha nascido ainda. Na verdade, aconteceu com minha mãe. Ela era menina ainda quando aconteceu. Minha bisavó chama-se Vitória e era africana. Ela gostava desses negócios de magia. Numa noite, quando meu avô ia por minha tia para dormir, que se chamava Vitória em homenagem à minha bisavó, o berço que era de molas começou a tremer e chacoalhar. Meu avô, assustado, tirou minha tia do berço, mas o tremor continuou, descontrolado. Todos ficaram muito assustados, sem saber explicar aquilo. Algum tempo depois, um amigo da família trouxe a notícia de que minha bisavó havia falecido, no exato momento em que o berço começou a tremer. A outra história aconteceu comigo, no tempo em que fui morar com meu pai. Ele também é meio simpatizante de magia. Foi um ano muito ruim para mim e minha irmã, que estávamos afastadas de nossa mãe. Certa noite, eu estava sozinha na casa. Meu pai estava trabalhando e minha irmã na rua conversando com amigos. Eu estava assistindo TV, sem conseguir ficar quieta. Houve um momento em que eu me levantei e fiquei olhando a sala. De repente, vi através da cortina um olho verde. Parecia uma coisa desenhada, mas era humano. Não vi nada além do olho. Meu corpo ficou todo dormente. Só consegui sentar e fitar o chão morta de medo. Depois de um tempo tomei coragem e vasculhei a casa com uma faca na mão, pensando que talvez alguém tivesse entrado na casa. Mas estava tudo trancado. Aí sim, fiquei bem apavorada. Contei aos vizinhos, e eles vieram comigo, vasculharam a casa e não acharam nada, mas não duvidaram de mim. Algum tempo depois, minha irmã contou que havia visto diversas vezes uma sombra que percorria a casa, batendo nas portas dos armários no corredor. Ela havia chorado muito numa noite em que eu a mandei ir dormir sozinha. Achei que era manhã, mas depois do que eu vi, nunca mais desconfiei dela. Daniela, São Paulo, Santa Luta. A curiosidade matou o gato. Vale a pena arriscarmos nossa segurança somente para satisfazer uma curiosidade. Isso pode não ser uma boa ideia, principalmente quando se trata de algo sobrenatural. O relato a seguir é justamente sobre isso. Que vou contar a que aconteceu comigo quando eu arrumei um emprego no ano de 2002 em um shopping de São Paulo. Por motivos óbvios não vou falar qual. Eu estava trabalhando na administração do shopping, que fica na cobertura. Todo dia na hora de ir embora, sempre depois das 22. Sério, todos os funcionários estavam cansados e todos queriam tomar o elevador até o piso térreo ou a garagem, e com isso o elevador sempre ficava lotado. Às vezes dava 4 viagens, até todo mundo conseguir descer. Eu, como sempre tive pressa, nunca esperava o elevador chegar e descia pela escadaria, mas ninguém nunca vinha comigo. Eu sempre era o único nas escadas na hora de ir embora. Eu não achava estranho, então nunca perguntei nada e ninguém nunca me falou nada. Eu só achava que estavam todos cansados demais para descer as escadas. Bom, já fazia 3 meses que eu estava lá e sempre, na hora de ir embora. Lá ia eu pelas escadas. Num certo dia, eu estou descendo e escuto passos vindo lá de cima. Então eu pensei, finalmente alguém mais viu que as escadas são mais rápidas que os elevadores. E não pensei nada demais sobre aquilo. E assim a vida continuou. Nos outros dias, eu continuei descendo as escadas e às vezes os passos apareciam. Nunca vi quem era, e nunca tinha uma hora ou dia certo, o que me fazia pensar que era alguma outra pessoa. Até que um dia eu notei que depois que eu saio das escadas e bate a porta de metal, era uma dessas portas de metal contra incêndio que sempre batem quando a gente passa por elas, fazendo um grande estrondo. Ninguém saiu depois. Eu continuei andando devagar, na curiosidade de ver quem era que descia as escadas, só que ninguém saiu. Eu fui andando por toda a extensão do corredor e nada. E olha que era um corredor bem grande. Ninguém saiu. E se fosse alguém que estava indo para a garagem, teria que sair da escadaria que vinha lá de cima e entrar na escadaria que ia para a garagem, porque elas eram separadas. Aquilo me deixou curioso. Nos dias seguintes, eu desci as escadas, esperando os passos aparecerem para ver quem era e nada. Nenhum barulho, a não ser os meus próprios passos. Depois de 2 semanas, eu finalmente ouvi os passos na escadaria e resolvi ir mais devagar para ver quem era, só que no que eu diminuía o meu passo, o outro passo, o misterioso, começou a ir mais rápido e de repente começou a correr. No que eu ouvi o barulho do outro passo correndo, eu disparei a escadaria abaixo. No que eu cheguei no piso térreo em frente à porta de saída, o som do outro passo estava vindo do lance de cima, logo depois que a escada virava. Eu abri a porta e me joguei lá para fora e saí correndo. No meu desespero nem vi o homem da limpeza.
Passei por cima dele e nós dois fomos pro chão. Eu olhei para a porta fechada esperando ela se escancarar e sair alguma coisa de lá de dentro. Mas nada saiu, a porta continuou fechada. O homem da limpeza era um senhor, com uma idade já avançada, com seus quase 70 anos, e era um dos funcionários mais antigos do shopping. Depois que eu saí de cima dele e o ajudei a levantar, ele viu como eu estava ofegante, e com os olhos arregalados, olhando para a porta. E nada nem ninguém saía por ela. Ele pegou no meu ombro e falou: "Filho, as escadas não são um bom lugar para você ficar brincando." Então eu falei que só estava indo embora e estava com pressa, por isso tinha descido correndo. Ele olhou no meu olho e falou: "A escadaria não é um bom lugar para você, e você não deve brincar nela." Eu perguntei por que as escadas não eram um bom lugar para mim, e ele simplesmente me olhou, soltou uma risadinha, feito essas de pai de santo de televisão, e falou: elas não são lugar para você, meu filho. Você só precisa saber disso. Agora vai para casa." É teu. E ele continuou com a vassoura dele pelo corredor. Eu achei aquilo meio estranho e fui para casa. No dia seguinte, eu estava com a coragem renovada e a curiosidade era maior que o medo. O dia todo sempre que eu tinha que descer ou subir. Ia pelas escadas, só que agora elas estavam com gente subindo e descendo também. Na hora de ir embora, tinha aquela multidão em frente do elevador. Eu olhei para a escada e lá estava ela, me esperando, vazia, fria, silenciosa. Então eu abri a porta, coloquei a cabeça lá dentro, dei uma olhada e nada. Nenhum barulho. E lá fui eu descendo num passo normal, nem devagar e nem rápido, com o coração batendo rápido, a boca seca, o ouvido atento a qualquer barulho. Mas eu desci a escada inteira e nada. Nenhum barulho. No dia seguinte a mesma coisa. E assim foi por mais uns dias. Depois de quase um mês do ocorrido, já tinha esquecido de tudo, já desci as escadas como se nada tivesse acontecido. Até que um dia lá estava, eu descendo a escadaria relaxado, desatento e de repente no que eu ouvi o barulho, meu coração disparou, minha boca secou, e um comichão correu pelo meu corpo inteiro. Depois veio outro tofo. Era o mesmo barulho. Parte de mim falou: "Seu RR desgraçado. Seu RRF, eita, você NUNCA, seu RR, é o NAVIDEA. Seu RRE." Mas a curiosidade foi maior. A única coisa que eu consegui fazer foi me agarrar no corrimão para não sair correndo. E os outros passos começaram a ficar mais rápidos. No que eles chegaram no lance de cima do que eu estava, do outro lado da parede, o meu coração foi parar na boca. Meu corpo inteiro gelou, não sabia se era o ambiente, que estava gelado, ou se era só o meu corpo, mas parecia que eu estava num cubo de gelo. A minha respiração parou, e tudo isso só de ouvir o barulho no lance de cima. Eu pensei: "É agora, seja o que for vai aparecer agora", e no que o barulho chegou na esquina, tudo apagou. Só me lembro de ter ficado tudo escuro e um silêncio mortal. Eu não via nada, não ouvia nada, e o pior é que não sentia nada. Parecia que eu estava dormindo. Mas a minha cabeça estava acordada, e eu estava começando a entrar em pânico. Depois de um tempo, eu comecei a sentir o tato de novo, as minhas costas estavam frias. E a minha cabeça doía atrás. Um brilho começou a aparecer bem devagar, só que não era centralizado. Parecia vir de todo lugar. Foi quando eu notei o que estava acontecendo. Eu estava deitado na frente da porta, do lado de fora da escada. O frio nas costas era do chão de mármore. A luz no olho era a luz ambiente, que o meu olho estava começando a captar de novo aos poucos. Quando eu consegui, me levantei meio zonzo e sentei num banco que tinha perto. A dor atrás da cabeça era tão forte, parecia que alguém tinha simplesmente me jogado lá, e quando eu caí atinjo o chão com a cabeça. Como eu tinha parado lá, eu não tinha ideia, só sei que eu estava no segundo andar quando tudo aconteceu. Olhei no relógio e não fazia nem 5 minutos que eu tinha saído do escritório. Para mim pareceu quase uma hora o tempo que eu fiquei apagado. Basta dizer que eu nunca mais desce a escada na hora de ir embora. Um dia eu encontrei o homem da limpeza e ele falou para mim num tom meio sarcástico. Eu falei que a escada não era lugar para você. E outra coisa estranha foi que eu nunca falei para ninguém o que tinha acontecido lá, mas ele sabia. Quando eu comecei a tomar o elevador, o pessoal do escritório olhava para mim com uma cara de finalmente tomou juízo. Mas eu nunca falei disso com ninguém de lá e ninguém nunca me falou nada sobre aquela escadaria, a não ser o homem da limpeza. E tudo o que ele falou foi o que eu coloquei aqui. Eu nunca cheguei a ver o que era que fazia o barulho, mas o que aconteceu foi o suficiente para matar a minha curiosidade. Agora eu sei o que significa aquela expressão: "a curiosidade matou o gato". Mão de sombra. Nunca sabemos na realidade o que está ao nosso redor, por isso devemos estar sempre alertas. Isso aconteceu comigo há uns 5 anos.
Nessa época eu fui convidado para uma festa de aniversário de um amigo de um irmão meu. Eu nunca tinha ido na casa desse amigo dele antes, então eu estava interessado em ver tudo o que o amigo do meu irmão falou que tinha. Chegando lá, ele falou que queria me mostrar uns discos de vinil antigos que ele tinha guardado. Então eu segui ele e meu irmão até um quarto no andar de cima da casa. Era um quarto grande e escuro. Assim que entramos eu senti algo estranho, como se alguém tivesse passado por trás de mim. Eu pensei, beleza, eu tinha que estar por último. Os discos estavam no fundo do quarto, perto da janela. O quarto estava completamente envolto na escuridão. Não dava para ver nada mesmo, e eu podia jurar que tinha mais, alguém além de nós três lá em cima. Quando nós chegamos onde estavam os discos, ele acendeu um abajur velho, que mal iluminava a parte do quarto onde estávamos. Atrás de mim o quarto ainda estava completamente escuro. Nós nos sentamos e começamos a falar sobre os discos, e eu me sentei em uma poltrona, que deixava as minhas costas apontando para a parte escura do quarto. Enquanto eu ouvi o meu irmão e o amigo dele conversarem, eu senti a presença atrás de mim de novo. Eu olhei pelo canto do olho e do lado do meu braço, no encosto da poltrona, tinha uma mão que parecia ser feita de sombra e estava se esticando para pegar o meu braço. Eu achei que podia ser algo no meu olho, mas não era. Eu olhei para aquilo por uns segundos e então entrei em pânico. Eu pulei da poltrona e gritei pro Zete que é o PRO. O que é FOISSO. Eles olharam para mim e perguntaram o que tinha acontecido. Eu contei que tinha visto alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu mal esperava para sair daquele quarto e voltar para casa. Alguns dias depois o meu irmão falou com um amigo dele sobre o que eu tinha visto. Ele contou para o meu irmão que às vezes o cara que entrega pizza na casa dele pergunta quem é aquela mulher na janela sempre que ele entrega pizza lá. Ele também falou para o meu irmão o que realmente me assustou. Ele falou que perguntou para os vizinhos sobre a história da casa e descobriu que uma mulher se suicidou naquele quarto, se enforcando. Eu não acreditei no que o meu irmão me contou, quer dizer, eu acreditei, mas eu não queria acreditar, pois era algo incrível. Nesse momento, o Só sente a minha espinha gelar de novo, relembrando o pavor que sente naquele quarto. Eu não sei o que era aquilo, mas nunca mais voltei naquele quarto de novo. A escola e a toca do diabo. Eu já tive muitas experiências com fantasmas. Eu vou mandar tantas quanto for possível, mas eu irei começar com essas duas. Quando eu tinha 13 anos eu morava em uma cidade perto de Curitiba. Tenho muitas histórias de fantasma que aconteceram lá, mas dessa vez vou contar sobre dois que me marcaram muito. Eu morava na mesma rua onde ficava a escola que a minha mãe trabalhava. Essa escola tinha muitas histórias de fantasmas. Mas o mais famoso fantasma era o de um bandeirante que podia ser visto andando pelo telhado da escola de noite. Eu nunca vi o bandeirante pessoalmente, mas eu vi algo estranho. Eu tinha uma irmã mais velha que morava depois da escola. Uma noite depois de visitar ela, eu e uma amiga estávamos passando pela frente da escola. Estava tudo escuro, só tinha a luz da lua para iluminar o nosso caminho, e um poste aqui e outro lá na frente. Na frente da escola não tinha poste nenhum. Quando nós estávamos passando pela frente da escola, eu olhei para a lua cheia. Mas enquanto eu olhava para cima para a lua, eu vi alguma coisa refletindo a luz dela no telhado. Era uma espada. A lâmina da espada estava refletindo a luz da lua. A minha amiga ficou apavorada, mas eu achei bem legal. Pena que não deu para ver mais nada direito, porque a minha amiga saiu correndo e eu tive que ir atrás dela. Essa outra história foi, na verdade, bem mais assustadora. Numa noite um grupo de amigos e eu decidimos passar a noite no campo. Nós escolhemos um lugar chamado Toca do Diabo, que é uma grande formação rochosa. É um lugar bem legal onde você pode escalar pedras e entrar em pequenos túneis. Nós éramos em 7. Depois de um tempo lá decidimos ir dormir. Então pegamos os nossos sacos de dormir e nos ajeitamos. Depois de um tempo deitados e quase dormindo ouvimos o que parecia ser tiros. Parecia uma salva de tiros, na verdade, muitos tiros. Parecia que estava vindo do topo de uma das colinas que tinha ali, a Toca do Diabo ficava no pé da colina. Nós levantamos e olhamos na direção do topo da colina. Lá em cima nós vimos o que parecia ser um bandeirante com uma flecha no peito e um outro ajudando ele a andar, vindo na nossa direção. Nós ficamos ali parados, totalmente paralisados de medo. Enquanto os bandeirantes chegavam mais perto eles, começaram a desaparecer. Isso pareceu quebrar a paralisia e nós saímos correndo dali. Nós contamos o que aconteceu para os nossos pais, e eles acreditaram em nós. Eu fiquei apavorada vendo aquilo acontecer, mas agora eu me sinto bem privilegiada vendo aquilo. Essas histórias são verdadeiras e foram escritas do jeito que eu me lembro delas. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou mandar mais coisas no futuro. Até a próxima.
E lembre-se, tranque as suas portas e janelas e deixe uma lâmpada acesa, ou até duas, nunca se sabe o que pode acontecer no escuro.